Tá gravando. Pronto, gente. Como eu falei para vocês, ó, o assunto hoje é bastante intenso, bastante grande e a gente vai ter que escrever horrores para fazer sobre ele, certo? Então a gente vai falar sobre a evolução dos seres vivos. Galera que tá aí no chat, que for falar no chat, eu não estou conseguindo acompanhar. Eu não vou acompanhar o chat pelo simples fato de eu estar apenas com uma tela, certo? Pronto. Gabriel, vamos estudar dinossauros? Um pouquinho. Tá? Vai ser um pouquinho só. Bicho, vocês escreveram horrores aqui, velho. Tawan sexy. Ô, Gabriel, ficou com ciúme, bicho? Ai, ai, viu? Bora lá. Vou passar aqui o texto de vocês, como se não tivesse lido, e a gente vai para nossa atividadezinha que tem que fazer hoje. Bora, gente. Então, vamos falar da evolução dos seres vivos. Como eu falei para vocês, a gente vai escrever horrores hoje, então vocês fiquem preparados pela quantidade de escrita nossa. Deixa eu organizar minha mesa aqui, porque eu planejo, mexo, organizo, remexo, organizo de novo e remexo de novo. Sempre é assim. Objetivo, conseguir explanar o conteúdo para vocês. Bora lá, então. A primeira coisa que a gente vai falar são os tipos de células. É importante a gente saber que existem alguns tipos de células e que essas células elas vão fazer diferença no processo evolutivo, né? No processo do entendimento da evolução de algumas espécies. Então a gente vai conversar sobre elas e explicá-las. Então, quando a gente fala de tipos de célula, a gente vai verificar que existem dois tipos de célula conhecidas hoje. Que são as células que nós vamos trabalhar de forma bem carinhosa e cuidadosa, certo? Como eu falei para vocês, o texto, o resumo de vocês vai ser todo escrito e vai até ficar um resumo legal, viu? Que eu usei o resumo na outra turma e ficou bem organizadinho, gostei de como ficou. Bom, quando a gente fala de tipos de célula, a gente tem que lembrar que existem dois tipos que relacionam os processos de evolução. Os as procarióticas e as eucarióticas, tá? Então temos esses dois tipos de células possíveis. As procarióticas, você sabe diferenciar as procarióticas das eucarióticas, gente? Ou não? As procarióticas não têm núcleo, que é a carioteca, e as eucarióticas têm. Muito bem, o cara já está estudando aí, ó, mandando bala. Assim, de forma muito resumida, mas muito simplificada, a gente pode dizer literalmente que é a presença ou não do núcleo na célula. O núcleo era aquela parte membranosa que protege o DNA dela, certo? De forma bem resumida. Claro que a diferença de uma procariótica para uma eucariótica envolve muito mais que isso. Envolve a construção de organelas mais complexas, a elaboração de funções mais complexas do que a outra, tá? Mas há uma definição simples, é essa daí que a gente vai levar. Procariótica não se observa um núcleo definido, tá certo? Enquanto a célula eucariótica, ela possui uma membrana definida, né? Ela possui um núcleo definido que nós chamamos de acarioteca, justamente como o Pedro acabou de falar para a gente. Essa é a primeira definição que a gente precisa ter para a gente poder entender e fazer as associações relacionadas a esses seres, tá? E aí, o seguinte, a teoria diz que os primeiros seres eles foram células procarióticas e depois delas surgiram células eucarióticas. A questão é, de onde veio a célula eucariótica? Tá? De onde foi que surgiu esses bichinhos aqui que a gente chama de células eucarióticas? Basicamente, a gente pode dizer que as células eucarióticas elas não têm uma classificação certa, tá? Vou pegar aqui um conjunto de setinhas para a gente. A gente pode dizer que ela não tem uma definição certa, uma coisa assim, ela veio disso, ela veio daquilo, tá? Mas acredita-se que tenha surgido a partir
de células procarióticas, tá bom? Essa é a definição clara. Olha, muito do que a gente vai estudar hoje, ela está relacionado a coisas que não são possíveis de visualizar, não foram vistas e simplesmente são estudadas a partir de fósseis e deduções. Então, esse é um conteúdo que fica mudando muito, com uma frequência muito grande, de acordo com novas descobertas, tá? Aí, a gente tem que basear que são hipóteses. A maioria das coisas que a gente vai trabalhar hoje são hipóteses que levam a crer que surgiram dessas formas, certo, gente? E aí a gente vai relacionando e vai tentando descobrir. Bom, aí vai ao próximo ponto. Quais são os pontos determinantes, tá, para o surgimento das células eucarióticas? Quais são esses pontos que eu posso dizer? Ó, ele surgiu por causa disso, por causa disso, por causa disso. Entre os pontos, o primeiro é o surgimento da carioteca. Certo? O surgimento da carioteca ele foi um elemento primordial para diferenciar a célula. Com esse surgimento, o seu núcleo celular ele começou a ficar mais protegido, evitando danos maiores. Então, se a célula tivesse alguma contaminação, o núcleo celular ele seria a última parte a ser contaminada, o que daria tempo de reverter esse processo, mantendo ela viva por mais tempo. Certo? Outras coisas que aconteceram foram o aparecimento da vesícula digestória e do citoesqueleto. Então observa como eu falei para vocês, células eucarióticas elas apresentam uma complexidade maior e essa complexidade ela vai surgindo no decorrer dessas mudanças que vão acontecendo. Lembra que isso aqui é um processo evolutivo que vai acontecendo, aquele processo evolutivo de Darwin, onde a célula modifica e o meio ambiente seleciona as espécies que estão mais bem adaptadas àquele lugar, tá bom? Então, a partir disso daqui, a gente tem agora o surgimento e o acontecimento do fator principal para a grande evolução de todas as espécies como conhecemos hoje. Então, isso que eu vou falar aqui agora, gente, foi o AS, tá? O AS de tudo que aconteceu, tá? Foi a endossimbiose, certo? A endossimbiose, o que ela fez? Originou a mitocôndria e o cloroplasto, tá? Esse daqui foi o grande AS do processo de evolução, certo? E é isso que a gente precisa ter em mente. Deixa eu ver se eu acho uma outra setinha bonitinha aqui para eu usar. Como caractere não vou achar não. Vou pegar aqui, setas. Professor, tá baixando a setinha. Professor. Vou ter que catar um outro programinha. Eu gosto desse programinha, mas eu acho que eu vou ter que catar um melhorzinho que me dê mais opções, tá, para trabalhar. Então, bora lá. O que a gente tem a dizer em relação a isso aqui? Cabeçalho, doações... Pode ir falar, vá. O que é um organismo unicelular? Vou falar dele daqui a pouquinho, tá bom? Isso. Segura um pouquinho aí que eu vou falar dele. Opa, botei coisa que não devia. Então, gente, ó, a endossimbiose originou a mitocôndria primordial, né? A mitocôndria primordial não, originou as primeiras células, né? Com o cloroplasto e com a mitocôndria. A endossimbiose, numa definição simples, ela é o quê? Como é que eu posso defini-la? Aqui é quando um organismo vive dentro de outro. Indo de dentro, simbiose de viver junto. Então, elas vivem junto e claro que para isso acontecer, elas têm que tirar benefícios. As duas têm que tirar benefícios, tá? Quando eu pego a imagem para representar esse processo da endossimbiose, essa imagem aqui, eu acho que ela tem no livro de vocês, inclusive, tá, gente? Essa daqui, não. ó. Se não tem, tem uma bem parecida no livro. Tem. Essa mesmo, né? Essa aí tem. Essa tem. Pronto, ela é perfeita para apresentar isso, tá? Por isso que eu vou usar ela aqui. Eu vou até ampliar aqui, a gente vai subir essa parte para não ver, vou deixar ela grandona. Então, ó. Quando a gente fala desse processo de endossimbiose que originou a mitocôndria e o cloroplasto, eu vou falar do que é mitocôndria e vou falar o que é cloroplasto.
ela aconteceu com a englobação de um elemento dentro de uma outra célula. Então, olha como está o processo descrito pelos cientistas hoje. A gente tem um ancestral, que é um ancestral procariótico, tá? Onde ele tem o DNA dele solto no citoplasma, tá? E aí temos a membrana celular, tudo certinho. Acontece que no decorrer do processo evolutivo, foi visto que muitas dessas células, desses procariotos ancestrais, eles começaram a sofrer invaginações da sua membrana principal, até o momento que essa invaginação ela fechou e protegeu o núcleo. Tá? E esse processo de fechar e proteger o núcleo deixou ele mais seguro. E claro que uma célula assim, ela tende a morrer muito mais fácil do que células assim. Então essa seleção foi acontecendo, esse primeiro tipo de seleção. Tá? Claro que não impede das células procarióticas existirem, mas esse favorecimento gerou as células eucarióticas. Nisso daqui, acontece que essa célula, ela buscava elementos para poder manter sua nutrição, então ela é fagocitada. Ela pegava e englobava um objeto, o alimento, o material orgânico, para consumir e produzir sua energia. Certo? Nesse processo, ele fagocitou uma bactériazinha diferente, um outro procariótico, certo? E esse procariótico era quem deu o ás do processo. Nessa fagocitação, o que foi que teve? Ele literalmente não digeriu. Essa bactéria não foi digerida. Acontece aleatoriamente isso, né? E ela não só não foi digerida, como ela criou uma característica muito importante para a evolução de todas as células e da complexidade que somos hoje, né? Os seres multicelulares. Qual foi isso? Qual foi essa relação? Foi a energia. Essa célula aqui, gente, ela é simples. Ela só consegue produzir energia através da entrada e saída de sais minerais e água da sua membrana. Então isso aqui, ó, produz energia, tá? É um assunto mais complexo que a gente não vai falar disso nesse ano. Ela entra e sai energia daqui, tá? E aí, isso tudo aqui, ela produzia a marca de 2 ATPs. ATP é o nome das energias que as células utilizam para produzir, para se locomover e fazer suas ações, tá? A gente chama de ATP. É a adenosina trifosfato. Mas aí a gente não precisa se preocupar muito com isso agora não. Certo? E aí produzia 2 ATPs. Quando essa célula entrou aqui, essa célula que entrou, que ela fagocitou e que ela não digeriu, ela tem, célula não, né? Essa bactéria, ela tem uma capacidade de produção de ATP assustadoramente maior. Tipo assim, aqui produzia 2 ATP, fagocitando isso daqui, essa célula começou a produzir mais de 30 ATPs. Então, olha a quantidade absurda de células de energia que produziu. Saiu de 2 para 30, aumentou não sei quantos 1000%. Tá? Isso aqui favoreceu horrores a complexidade das células, porque a nossa complexidade ela está literalmente direcionada junto com a quantidade de energia. Quanto mais complexo, mais energia vai consumir, certo? E aí é por isso que a gente precisa dessa situação no processo de evolução. Acontece que, além disso, algumas dessas células que fagocitaram esse elementozinho laranjinha aqui, também fagocitou uma outra procariótica, um outro procarionte. Só que esse procarionte, ele é diferente, ó, ele gerou uma nova linhagem. Esse procarionte, ele era capaz de sintetizar seu próprio alimento através da fotossíntese. Tá? E aí, esse processo de evolução gerou que células que precisavam metabolizar seu alimento, precisavam fazer uma busca ativa do material orgânico para se manter viva, e outras espécies que não precisavam mais fazer a busca ativa do alimento, eles mesmos produziam seu alimento. Essas células, elas produziam alimento e acabavam dividindo, ou as bactériazinhas, né? E acabavam dividindo com a célula maior, tá? Geramos essas duas linhas. Uma linha onde só tinha essas células incorporadas, que nós chamamos de mitocôndrias, que são as células heterotróficas, e também ela geraria a outra célula que, além de ter as mitocôndrias, ela teria os cloroplastos, que nós chamamos de autotróficas. Tá certo? A gente vai falar a definição desses dois elementos agora. Pedro, daqui a pouquinho a gente fala sobre unicelular e pluricelular, tá bom? Pode ficar tranquilo. Oi, vou lá aqui. Professor, aqui no livro tem uma imagem diferente. Tipo, ele fala que teve o processo ancestral, procarionte, depois teve invaginação da membrana, depois involucro nuclear, Tá aqui. daí formou um novo núcleo. Daí começou a ter as endossimbiose. Isso. E depois passou a ter mitocondria.
Mitocôndria. mi- É, mitocôndria e endossimbiose e depois cloroplasto. pronto. Eu tô vendo aqui. Mas assim, ó. Essa daqui é a melhorzinha, tá? Essa tá melhor do que a do seu livro. Tô abrindo o livro aqui agora. Porque é o seguinte, ó. O cloroplasto, o que eu vou falar agora de autotróficos e heterotróficos. O cloroplasto, ele existe apenas nas plantas, nos seres que fazem fotossíntese. E a mitocôndria, ela existe nos seres que não fazem fotossíntese, como os animais, tá bom? Claro que tem mitocôndria no cloroplasto que ajuda na produção de energia, mas ele é característico, o cloroplasto é característico apenas de seres que fazem fotossíntese. Como nós não temos cloroplastos, nós não fazemos fotossíntese, tá? Mas eu tô vendo o livro aqui, ele tá uma representação legal. Só que essa aqui que eu tô mostrando, eu jurava que era do livro de vocês porque eu vi a ondinha assim e falei, ó, deve ser igualzinho do livro. Essa aqui é melhor, certo? Ela tá com a representação melhor. Inclusive, ele tá falando da teoria da endossimbiose de Margulis, que eu super recomendo que vocês deem uma leitura depois. Tá? Pronto. Fechamos essa partezinha aqui. Agora a gente vai falar sobre endossimbiose. Tá? Então, bora aqui falar dessas partezinhas. Endossimbiose. Galera, essa endossimbiose, ela gerou dois organismos diferentes, certo? Como a gente está falando aqui. Gerou os organismos que nós podemos chamar de autotróficos e os organismos que nós podemos chamar de heterotróficos, tá? Autotróficos. Deixa eu ver se eu escrevi errado na outra turma. Autotróficos. Escrevi errado mesmo, ó, velho. Gente, eu tenho uma dificuldadezinha com acento que eu nunca vi, velho. Isso aqui sabe o que foi? Professores ruins no primário. Tive professores, ou eu, né, que não fui muito bem no primário também, né? Acho que tá mais para eu do que para os professores que não conseguia prestar atenção em situação. Autotróficos, certo? E temos aqui os heterotróficos, tá? Então é o seguinte, como é que eu vou diferenciar autotróficos de heterotróficos? Autotróficos são plantas, basicamente plantas. Claro que não é plantas, são de forma, eu generalizei aqui, mas são animais que fazem a fotossíntese, tá certo? Então, autotróficos fazem fotossíntese, tá? Por conta dos cloroplastos, tá? Então, a gente pode ter, entre alguns exemplos aqui, fotossintetizantes unicelulares, tá bom? Então, o exemplo mais clássico são os fotossintetizantes unicelulares, que são os primeiros, tá? E são eles que são os cloroplastos que foram incorporados por essas células, tá? E os heterotróficos, eles dependem do consumo de material orgânico. Tá? Então, ele vai ter essa necessidade de adquirir um material para poder utilizar esse material, fazer a quebra dele e gerar a energia, certo? Como vocês estudaram no oitavo ano, a digestão, né? O processo digestório mostra muito disso. Só que é um processo mais complexo porque está falando do corpo humano. E tem células especializadas para isso, o que a gente vai falar para frente. Tá? Então aqui nós temos essa primeira leva da produção da endossimbiose, da produção do eucariótico, do procariótico. A grande diferença. Agora a gente vai para a segunda leva, certo? Que vai ser o surgimento dos primeiros seres pluricelulares. Tá? Ó, galera, o termo pluricelular é muito utilizado, mas eu gosto de mais utilizar o termo multicelular, que são muitas células, certo? A primeira coisa que eu vou falar para vocês é a teoria celular, a grande teoria celular, certo? Ainda aqui Taiwan, meu ouvido está coçando até agora do grito de Taiwan. Temos a teoria multicelular. Como é que funciona ela? Ela diz o seguinte, diz que todo ser vivo é formado por pelo menos uma célula, tá? Essa é a grande teoria. Tá aqui, Brandão, né?
multicelular. Vou até botar aqui, ó. Multicelular não, teoria celular. Tá? Então ela diz isso. Todo ser vivo é formado por apenas, ou pelo menos, uma célula. Nas nossas pesquisas como cientistas, como seres humanos e tudo mais, nós não conhecemos nenhum ser vivo que não tenha a formação de célula nele, certo? Claro que a gente tem elementos que não são células. Nossa barba, nossos unhas, elas não são células, né? Elas são queratina, são proteínas protegidas, construídas para proteger o nosso corpo. Mas de resto, a gente tem células em praticamente todo o nosso corpo. Tá bom, gente? Então, essa é a primeira teoria. Daqui, a gente vem agora para a definição do que é unicelular e do que é pluricelular, tá? Unicelular e pluricelular. Galera, de forma bem simples, unicelular, deixa eu pegar uma setinha para deixar bonitinho. A música de Emicida aqui na cabeça ainda. Então, de forma bem simples, unicelular são seres vivos formados por uma única célula. Tá? São aqueles seres vivos que conseguem fazer a sua digestão, a sua respiração, a sua excreção, a sua reprodução com uma única célula. Temos alguns exemplos? Temos sim. Vou até pegar a imagem deles aqui, ó, porque eu gosto de imagens. Tá? Cadê eles? Eu quero a imagem de um vivo. Aqui. Por exemplo, esse bichinho aqui, ó. É um pouquinho grande, tá, gente? Mas ele é menorzinho. Galera, alguns desses bichinhos dá até pra ver olho nu, velho. São os protozoários. É muito massa ver eles no microscópio, gente. Dá super pra ver no microscópio eles. Tá? Esse aqui são os protozoários. São os exemplos de seres unicelulares. Agora, quando a gente fala de seres pluricelulares, aí a gente tem aqui são seres vivos formados por mais de uma célula. Ou seja, são seres formados por muitas células. Não tem mais de uma célula, não. Vou botar por muitas células. Tá bom? Essa é a primeira definição que a gente tem, então, do que é unicelular e do que é pluricelular. Mas aí, da onde é que vem esse surgimento dos seres pluricelulares? Como é que eles começaram a surgir? De onde eles começaram a aparecer? É isso que a gente vai tratar agora. Deixa eu ver aqui as setinhas. A gente vai tratar disso aqui agora. Tá? Então, bora lá. Como é que esses bichinhos começaram a surgir, né? Não foi do nada que eles começaram a aparecer. Tem todo um processo e a gente precisa compreender mais ou menos como foi que foi se dando esse processo, tá? Vamos lá então. As células eucarióticas Ave Maria. As células eucarióticas começaram O professor tá horrível, né, gente? Tá horrível a digitação. Dá um branco às vezes em algumas palavras que eu nunca vi, viu, velho? Pelo amor de Deus, isso aqui é usado no computador demais. Começaram a formar colônias, o que mais tarde formariam os organismos multicelulares, tá? Como fungos, plantas e animais, certo? No surgimento lá dos primórdios, acabou-se tendo que formou-se colônias de algumas células eucarióticas e essas colônias começaram a viver em conjunto.
Só que nesse grupo, elas ainda não tinham diferenciação. Elas eram células iguais e apenas estavam num grupo formado por células, tá? Todas iguais. Acontece que no decorrer do tempo, começou a haver uma certa especialização entre esses elementos. E essa especialização, ela foi gerando novos formatos de célula. Por que surgiram as especializações? Algumas células conseguiram se organizar e produzir mais energia do que elas consumiam, e essa energia acabava sendo utilizada por outras células. Como essas novas células não precisavam produzir tanta energia, elas simplesmente acabaram se adaptando às especializações que favoreciam essas outras células em algum subquisito, em algum requisito. E isso vai fazendo com que o processo de evolução ele vá acontecendo gradualmente, tá? Então, bora lá. Em relação a isso, no início, esses aglomerados não tinham diferenciação. Com o passar do tempo, foram surgindo células com especialização maior, tá? Ou seja, eles foram caracterizando, ganhando características que fizessem com que elas tornassem mais bem adaptadas, tá? E o seguinte, ó, os registros fósseis mais antigos que evidenciam os organismos multicelulares datam de 2,1 bilhões de anos. Claro que são fósseis, gente, porque não se tinha como evidenciar esses organismos, até porque não tinha ninguém registrado lá, e esse tempo o mundo era meio que catastrófico ainda, e aí não se tinha muito como poder visualizar esse tipo de ação, tá? Bora lá então. Com isso, a gente consegue fechar esse primeiro surgimento, né, dos seres pluricelulares. Eles novamente surgiram de colônias de seres unicelulares eucarióticos e que com o passar do tempo essas colônias elas conseguiram estar células especializadas, já que algumas supriam a necessidade de todas. E aí as especializações foram possíveis sem fazer com que essa seleção eliminasse essas células. Acontece que determinado período de tanta especialização, essas células elas não conseguiriam viver umas sem as outras, tá? E assim vai tendo o processo do surgimento dos animais, do grande número de animais em si. Então, bora aqui, ó. Próximo ponto, o surgimento e a irradiação dos animais, tá? Assim, tudo aqui tem as datações, tá? E aí a gente tem umas ideias mais ou menos de como tem acontecido. Claro que nenhuma informação ela é exata, porque são muitos bilhões de anos, e aí se utiliza algumas técnicas especiais para poder datar, e elas mesmo dizem que elas não são precisas, né? Elas dão uma ideia do que pode ser. Então assim, ó, o primeiro levantamento. Os primeiros seres vivos surgiram há 3,8 bilhões de anos, né? Que são as bactérias, né? Eram seres bem simples, tá? A gente pode chamar ele de estramatólitos. Estramatólitos. Deixa eu ver se eu acho a imagem deles aqui. Inclusive, gente, vocês podem encontrar eles ainda hoje, ó. São os famosos, quando a gente encontra um ser que é bem antigo assim e que viveu até hoje, aí sim é um ser bem adaptado. Ele é tão bem adaptado que vive até hoje. Ó, a gente encontra em praias esses bichinhos aqui, ó, essas formações desses seres aqui. São seres vivos, tá, gente? Não são rochas, não. São os estromatólitos. Vou botar aqui em cima, ó. Esses bichinhos bonitões aí que vocês estão vendo. Tá bom? Então a gente já começa com o surgimento desses seres. Tá? Desses primeiros organismos simples. Claro que eles estavam formando colônias, mas eles não são organismos multicelulares ainda, né? Eles estavam nesse processo de construção do elemento.
tá bom? Com isso também temos o surgimento do que nós chamamos de, deixa eu copiar aqui, invertebrados, tá? E os animais invertebrados, como é que a gente pode classificar ele? O que quer dizer invertebrados? Animais invertebrados, basicamente, são aqueles animais que não apresentam crânio e nem coluna vertebral. Por exemplo, uma esponja, tá? Uma esponja não apresenta crânio nem coluna vertebral. Eu vou ter exemplo também. Vou buscar até a imagem dela aqui. Aqui, ó. E a gente pode encontrar também na praia, né? Curiosamente, esses animais, ó, eles estão presentes em ambientes aquáticos. Bora reduzir. É as famosas água-vivas, tá? As medusas. São seres vivos, só que esses seres vivos eles não apresentam nem crânio, nem coluna vertebral. Temos também as esponjas. É outra imagem legal para a gente buscar. A imagem. Tá? Também são seres dessas benditas épocas primordiais e alguns existem até hoje, tá bom? Então, já temos algumas definições claras de como é que são os animais invertebrados. Certo? Pronto. Ou seja, aqueles animais que não possuem vértebra. E aí, como é que acontece a história da produção dessa irradiação desses animais? Acredita-se que há cerca de 530 milhões de anos atrás, no período chamado de Cambriano, ocorreu a irradiação dos animais, tá? Ou seja, surgiram muitas espécies num período curto de tempo. Tá? Então, quando fala de radiação de animal, a gente está falando disso. O surgimento de uma quantidade grande de espécies num período curto de tempo. Tá? É nesse período aqui que surgiram a maioria dos invertebrados. Tá? Aí vem cnidários, plateumintos, nemateumintos, artrópodos, moluscos, anelídeos e equinodermos. A maioria deles a gente vê muito na água, tá? Mas outros a gente pode até encontrar no solo, como por exemplo... Diploides. Porque eles entram nos dos artrópodos, né? Os diploides. Certo? Então aqui a gente já tem uma grande gama desses alimentos, desses animaizinhos que surgiram no decorrer dessa relação da história. Tá? E aí, cada uma delas vai tendo algumas características que favorecem as outras espécies, né? Que favorece o surgimento de espécies, certo? E quais são essas características que favorecem? A gente tem, por exemplo, ó, acabou de passar aqui, vou usar na próxima página. A gente tem, por exemplo, os plateumintos, tá? Que apresentam simetria bilateral. Galera, simetria bilateral é ele que apresenta dois lados e um igual ao outro. Então, os plateumintos foram os primeiros animais a apresentarem essa simetria. Bora catar aqui um plateuminto para a gente ver. Plateuminto. Tô buscando uma imagenzinha legal de um plateuminto. Tem várias, tá, gente? Mas tô buscando uma mais legalzinha que eu gosto. Vou pegar essa daqui mesmo. Então, ó. Esse aqui é um plateuminto. Onde vocês conseguem ver essa simetria bilateral que a gente está falando. Tá? Observa aqui que se eu dividir ela no meio, ela vai ter dois lados igual. Inclusive aqui parece até um pazinho de olhos, tá vendo?
Só que é uma adaptação. Ele é uma espécie de olho, só que é uma espécie de olho adaptada pelos plateumintos. Certo? Então tá lá. Eles apresentam simetria bilateral. Qual é a vantagem da simetria bilateral? Ela possibilitou o desenvolvimento da cabeça nos grupos de animais que surgiram depois. Então, observa que quando começou a ter a simetria bilateral, começou-se a organizar o nosso organismo em lugares que teriam características, cada um com uma função mais específica. E isso é o que gera, por exemplo, a elaboração de uma cabeça, né? O surgimento da cabeça. E aí, qual é a vantagem disso aqui? Não é à toa e não é do nada, né? Aí, com a cabeça, com o surgimento da cabeça, permitiu-se, tá, o surgimento do sistema nervoso, que fica justamente, né, o central fica na nossa cabeça e distribui as informações. Esse processo nós chamamos de cefalização. Tá? Então, observa como a gente já vai tendo algumas características do desenvolvimento delas e como isso vai permitindo. Junto com os plateumintos, teve uma outra espécie também que apareceu alguns processos evolutivos bem curiosos e que mostrou como vai se complexando cada vez mais o elemento e que desde que produza energia suficiente para isso, ele acaba crescendo cada vez mais. Aí temos os anelídeos. Os anelídeos que... Nos anelídeos começou a surgir o sistema circulatório fechado. Ou seja, começou agora a ter uma circulação dos líquidos, dos nutrientes e de todos os elementos dentro do organismo no sistema fechado. Isso faz com que ele diminua as perdas possíveis desses elementos, diminua a ineficiência do seu sistema. E com mais eficiência, mais produção de energia. Com mais produção de energia, maior possibilidade de surgir variantes complexas desse ser e que vai fazendo com que ele cresça cada vez mais, né, na sua organização enquanto ser vivo, tá certo? Então aí a gente vai vendo como as coisas vão desenvolvendo e vão crescendo. Eu sei que com todas essas características, começou agora a ocupação dos artrópodos, tá? E eles começaram a ocupar o ambiente terrestre. Galera, os artrópodos, de uma forma bem simples, nada mais são do que os insetos, tá? Olha lá, são os insetos. E aí os insetos, eles também têm algumas características que fizeram com que a dispersão dele fosse assustadora no ambiente. Quais são essas características? Primeiramente, tá, o exoesqueleto. O exoesqueleto, ele permitiu maior resistência, tá, e menor desidratação. Essa maior resistência, essa menor desidratação, deu a possibilidade de que ele não perdesse a água e ele fosse resistente a impactos possíveis no meio ambiente não aquático, terrestre. Tá? E isso deu as primeiras independências para poder esses animais eles povoarem o ambiente terrestre. Então, é uma característica muito importante, tá, no surgimento desse ser vivozinho aqui. Certo? Além disso, eles ganharam o que nós chamamos de as primeiras pernas articuladas e asas, tá, que servem, né, para a locomoção, auxiliando na proteção e na exploração de novos ambientes. A diversidade dessas espécies, desses bichinhos, ela está diretamente relacionada a essas características. Gente, uma espécie que tem uma adaptação, ela vai buscar o lugar onde ela mais se adapte
Tá? Se ela teve as mudanças, se ela está num ambiente que é desfavorável, ela vai buscar um ambiente que adapte. E os insetos conseguiram fazer esse deslocamento, e com esse deslocamento acabou se surgindo essa hipervariedade de insetos que existe, que nós conhecemos. Seria a seleção natural? Tá, todo o processo, pelo que eu estou falando aqui, envolve a seleção natural, tá? Lembra, seleção natural de Darwin, que diz o quê? Diz que a espécie ela se modifica de forma aleatória, e aí se seu gene for vantajoso para o ambiente onde ele está, ele permanece vivo, tá? E continua reproduzindo. Se o gene for desvantajoso para o ambiente onde ele está, ele simplesmente acaba morrendo e não se reproduzindo. Tá? Mas é importante lembrar com clareza que, como Darwin falou, para a gente não associar que a espécie modifica-se para o ambiente. Não. A espécie vai se modificando e o ambiente seleciona. Tá certo? Pode falar. Professor, eu percebi que nos animais, né, quatro patas, dizer assim, eles basicamente nas patas da frente eles têm 5 dedos, né, e atrás tem 4. E eles não fazem nada com o quinto da frente. Realmente eu não sei muito bem Ó, isso daí. quando acabar a aula, tu pega a sua cachorra e começa a contar as Tá bom, unhas. meu cachorrinho. Eu vou contar. Mas assim, ó. A gente vai falar dos 5 dedos que existem, né? Isso aqui foi uma evolução adaptativa. E também esse dedão aqui, ó. O dedo mais importante da sua mão é esse daqui, ó. Não é porque você usa ele como digital, não, tá? É porque a gente chama de polegar opositor. E foi graças a ele que o ser humano desenvolveu tecnologicamente de forma absurda. Mas a gente vai falar na próxima aula sobre isso, certo? Pode ficar tranquilo que sobre essa parte a gente vai falar. Tá, gente. Aí eu trouxe aqui ó, outras 2 características dos insetos, mas eu vou ver meu cachorrinho, viu? Eu vou contar. Fiquei curioso agora, porque essa é uma informação que eu nunca parei, nunca prestei atenção. Outras 2 características que também favoreceram os insetos é a respiração traqueal, tá? Onde existia a respiração celular, mas ela conseguia passar por todas essas células, possibilitando essa multicelular, né? E a elevada capacidade reprodutiva. Como ele tinha uma capacidade de reprodução surreal, isso favoreceu consideravelmente a sua reprodução. Partes do corpo. Deixa eu pegar uma imagenzinha que mostra as partes do corpo de um inseto. Artrópodo. Gente, eu tinha uma imagem tão legalzinha, não apareceu aqui agora. Artrópodos e partes. Aqui. Então a gente pode ter aqui, ó, no inseto, essa parte dura aqui, ó, é a carapaça, tá? Temos o surgimento das patas articuladas. A carapaça até protegia aqui, essa de cá protegia possíveis asas. E ela é dividida em 3 partes, né? Cabeça, tórax e abdômen, tá? Aí então aqui a gente vai vendo. Nunca deu um peteleco nesse bicho, atira a primeira pedra. E você imagina a força que é exprimida nesse bicho, ele não morre. Por que não morre? O exoesqueleto. Ele é bastante resistente, tá? E ajuda muito. Fato curioso, né? Bora lá, continuando. Agora a gente vai falar sobre a evolução dos animais vertebrados, tá? Aqui a gente vai começar a trazer algumas ideias de como é que eles surgiram, como é que passou esse processo de evolução e como foi acontecendo esse crescimento das espécies, tá? Bora lá. Então, bora trazer as informações importantes. Como eu falei pra vocês, gente, é texto, viu, velho? É muito texto, tô fazendo um resumão, vocês vão ficar com um resumão bacana depois, para poder ir incorporando e pegando as ideias principais, certo? Aqui não tinha como a gente fazer uma coisa diferente não, velho. É só texto mesmo para trazer as informações importantes e fixar elas, tá bom? Então, bora lá. Então, os fósseis mais antigos datam do Cambriano. Então, os animais vertebrados que possuem tronco, que possuem crânio e possuem vértebras, eles datam do Cambriano, o que dá aproximadamente 500 milhões de anos atrás, certo? Como eu falei para vocês, principais características deles apresentam crânios e apresentavam crânios, né? Só que esses não apresentavam as vértebras ainda.
Tá? Então eles não apresentavam os crânios, ele apresentava o crânio, mas ele ainda não apresentavam as vértebras, esse é o processo que vai surgindo. E também não apresentavam maxilares, tá? Que é um outro elemento assustadoramente importante na evolução dos seres vivos, são os maxilares. Por que os maxilares são importantes? Porque com eles, ó, gerou a possibilidade da ingestão de alimentos, de uma maior quantidade de alimentos, e também a ingestão de uma variabilidade absurda desses alimentos. Certo? Então aqui a gente já tem os processos evolutivos disso. Os primeiros animais que fizeram esse processo de surgimento foram os peixes. E os peixes com maxilares, eles surgiram há cerca de 480 milhões de anos. Preste atenção que apesar de eu estar falando 480 milhões de anos, e vocês viram que o Cambriano são 500 milhões de anos, você vê uma diferença e acha que é pequenininho, né? Ah, professor, é só 20. Gente, é 20 milhões de anos, cara. É um valor que desde que a gente tem um registro histórico, a gente não conseguiu chegar nisso. A gente mal chegou em 10 mil anos de registro. Tá? Imagina isso aí. As pirâmides do Egito, que foram feitas há 4 mil anos atrás aproximadamente. Então aí vocês tiram mais ou menos como é que é o tempo desses 20 milhões de anos. É muito tempo que aconteceu. A gente não pode associar que isso é pouca coisa, certo? E aí, como eu falei para vocês, o que é que possibilitou? O surgimento do maxilar ampliou as possibilidades de alimentação, contribuindo para o surgimento de novas espécies, tá bom? Então a gente está vendo que esse surgimento ele não aconteceu do nada e ele teve as suas grandes alterações. Além disso, como as espécies vão ganhando essas características, a gente também teve o surgimento de nadadeiras variadas e cauda favorecendo a locomoção. Galera, a locomoção tem dois fatores importantes para qualquer ser vivo. A primeira fator é que com a locomoção ele vai poder buscar os alimentos em outras fontes. Diferente de uma esponja, por exemplo, de um porífero que ele fica estagnado no ambiente e que ele vai precisar que a água com o alimento passe por ele para que ele possa filtrar e sobreviver. Quando a gente tem as nadadeiras, quando os animais começaram a ter as nadadeiras, eles começaram a buscar ativamente seu alimento, o que trouxe uma quantidade de energia maior e, consequentemente, o desenvolvimento maior dessas espécies. Tá? Então aí está algumas dessas principais características relacionadas. A gente não tem, no surgimento desses peixes com maxilares, uma dupla classificação deles, certo? E a gente vai falar delas. Não tem nada de surreal, de diferente, mas é importante a gente saber que existem essas classificações. Quando peixes com cartilagem, nós temos, ou nos peixes com maxilares, nós temos os peixes cartilaginosos, certo? Onde eles têm a presença de esqueleto cartilaginoso, como por exemplo, como exemplo, nós temos aqui tubarões. Mas você consegue. Tubarões, raias e os famosos quimeras. Nem é tão famoso, né, gente? Que a gente não ouve muito falar dos quimeras. Vou até pegar a imagem daqui, ó. Peixe quimera. Não é um peixe tão famoso, tão conhecido, mas a gente tem um exemplozinho aqui pra gente mostrar pra vocês, ó. Esse aqui, ó. Esse aqui é um peixe quimera. A característica principal deles são que não tem, os ossos deles são cartilaginosos, ou seja, com o tempo eles são totalmente destruídos, tá? E os tubarões, observa que também são animais bem antigos, tá? E estão até hoje aí na existência dos seres. E, além dos peixes cartilaginosos, nós também temos os peixes que nós chamamos de
ósseos. E aí os peixes ósseos são aqueles que têm a presença de ossos. Tá? Além disso, esses peixes com presença de ossos, a gente pode classificá-los em dois grandes grupos. Eu só vou buscar a imagem para vocês, eu não vou me aprofundar não. Inclusive, quem quiser saber mais no livro, vocês podem encontrar essa informação. Ela está bem legal, inclusive bem organizada. A gente tem então aqui a classificação deles, que pode ser colocado como os sarcopterídeos e também os actinopterídeos. Qual é a diferença deles? Deixa eu pegar a imagem aqui. Bora pesquisar uma imagenzinha dos dois. Copiar a imagem. Aí, ó, os sarcopterídeos são esses de cá, ó. São esses de cá. E os actinopterídeos, deixa eu pegar o nome aqui para a gente buscar a imagenzinha deles. Galera, tá as imagens aqui, mas não tô gostando de uma imagem que eu tô vendo não, viu? Ô, velho. Wikipedia. Aqui. Primeira imagem que eu achei. Os actinopterídeos são esses bichinhos aqui, ó. Certo? Quando a gente vai falar agora sobre a expansão dos anfíbios, que são os primeiros que vão colocar, vocês podem ver que eles vão surgir dos sarcopterídeos. E por que disso? Porque olha para cá, esses quatro membranas aqui, ó, elas são quem tecnicamente, na teoria explicada, vão dar origem às patas, tá? O que esse aqui não tem. Certo? A diferença dos sarcopterídeos para os actinopterídeos é basicamente isso daqui, as estruturas membranárias para a natação deles. Certo? Pronto, pode deixar aqui. Então, bora lá para o nosso próximo ponto. Tá? Então, bora para o nosso próximo ponto. O que é que eu tenho para completar aquela informação? Na verdade, eu pensei que ia ter mais coisa para escrever. Deixa eu até ver se dá para completar aqui mesmo. Não dá não, vai ser lá mesmo. O professor tá se perdendo. Pronto. Então aqui, para a gente completar aquela informação de lá, posso dizer para vocês que há mais ou menos 75 milhões de anos surgiram os primeiros tetrápodes, que são os animais com 4 membros, certo? Então, basicamente nesse período aí começou a surgir esses animais que apresentavam os membros, que são os processos iniciais da evolução, do desenvolvimento, do caminhar, da maior expansão, né, no meio ambiente terrestre. Tá? Pronto. Com esse ponto final, a gente vai agora falar da expansão dos anfíbios. Certo? Então, bora pegar a expansão dos anfíbios e trazer essa informação. Anfíbios com M é triste, viu, gente? Anfíbios. Para trazer expansão e classificação melhor desses animais, tá? Bora lá puxar, então, as informações. Vou pegar minha setinhazinha que eu tanto amo. Bom, o que é que a gente pode dizer sobre a expansão dos anfíbios? Acredita-se que tenham originado dos sarcopterídeos.
pterígeos. Aquelas patas já influenciam, né? Já mostram que tem uma característica semelhante. Só que além disso, ela tem outra que foi mais importante ainda, nos quais a bexiga natatória passou a absorver o gás oxigênio. O gás oxigênio da atmosfera, tá? Formando os pulmões primitivos. Então tá aqui a primeira característica. Galera, a bexiga natatória, todo peixe tem isso. É uma bexiga onde ela pode se encher e se esvaziar de ar. E esse ar pode vir proveniente de vários elementos, das trocas gasosas e até da própria digestão, tá? Aí o que acontece? Essa bexiga de ar vai fazer com que o peixe ou flutue ou afunde. Então a regulação dessa bexiga vai manter ele estável no processo seu processo natatório, tá? Vai posicioná-lo no oceano de forma mais eficiente. Além disso, aí sim, vemos aqui, ó, temos as nadadeiras lobadas, que são aquelas nadadeiras laterais, que permitiu que essas espécies rastejassem pelo substrato e teriam originado as pernas, tá certo? Então, a gente já tem essa outra característica importante que é relacionada ao surgimento das membranas de locomoção, né? Formação dos tetrápodes. E para fechar, é importante a gente ressaltar o período onde isso aconteceu, porque se não fosse esse período, isso não teria acontecido. Porque os anfíbios, eles são animais que dependem muito da água e eles estarem em ambientes que não tenham água poderia ser bastante prejudicial para eles, tá? Bora então falar disso daqui. Esse seria o período carbonífero. E foi o período onde surgiram o maior número de plantas na época. Foi o boom das plantas. Foi no período carbonífero. Também tornou... que susto. O período carbonífero tornou o ambiente mais úmido e favorável ao avanço dos anfíbios. Lá vem anfíbios comigo de novo. Esse período, gente, favoreceu os anfíbios porque eles precisam de umidade de água. Se eles não tiverem um ambiente com uma umidade adequada, dificilmente essa espécie sobreviveria. E o fato da época do Carbonífero ter aparecido favoreceu consideravelmente essa possibilidade do surgimento dos anfíbios, certo? É por isso que é um elemento também bastante importante nesse processo da evolução. Tá? Pronto. Continuando, deixa eu salvar esse documento aqui, que às vezes eu fico sem salvar e meu coração aperta achando que ele pode perder. Tá? Nono ano B. Nono A, desculpa. Nono ano A. Pronto. Bom, então a gente falou da expansão dos anfíbios, deu mais ou menos uma ideia de como aconteceu. E agora a gente vai falar da ocupação definitiva do meio terrestre. E essa ocupação definitiva, ela aconteceu com os répteis. Certo? Os anfíbios, gente, eles dependem muito da água, certo? Ao ponto de que até esse processo de reprodução, ele acontece em ambientes aquosos. Eles não se reproduzem no meio terrestre. A reprodução de 2 sapos, por exemplo. A fêmea, ela vai jogar os seus óvulos na água e o macho vai jogar os seus espermatozoides na água. Então, ao jogar esses dois, eles vão se encontrar e aí vão fecundar e esses ovos vão ficar lá dentro do ambiente até ter o surgimento dos girinos, e os girinos têm sua primeira fase de desenvolvimento lá até a formação das suas patas para poderem sair da água. Bom? Então observa que até o processo de evolução dos anfíbios, eles deixam bem claro assim, como é a passagem do estado do ambiente aquático para o ambiente terrestre. Só que mesmo assim, os sapos eles subvivem em ambientes bastante úmidos. É o que vocês não costumam ver sapo de dias em ambientes secos, certo? Vocês costumam ver sempre a noturnos, porque o ambiente está mais úmido, o clima está mais agradável para eles, certo? Então, a gente vai falar agora da ocupação definitiva
do ambiente terrestre, certo? Como aconteceu essa ocupação e quais foram as principais características que favoreceram, tá? Bom, aqui a gente pode dizer que está diretamente essa ocupação. Essa ocupação está diretamente ligada ao surgimento do povo amniótico dos répteis. Bom, quando a gente fala desses ovos amnióticos, répteis é assim, né? Quando a gente fala dos ovos amnióticos, o professor escreve certo, depois ele fica na dúvida, aí ele escreve errado. É triste essa vida. Bora lá. Então, quando fala diretamente dos ovos amnióticos, o que quer dizer ovo amniótico? Galera, é o ovo que nem ovo de galinha, certo? É um ovo que possui uma casca rígida, tá? E ele é poroso. A casca rígida mantém o conforto do ovo, certo? Ele não depende da água para poder se manter vivo. A porosidade favorece a troca gasosa e permanece com que ele consiga fazer todo o seu processo nesse pequeno espacinho. Tá? Então, isso aqui favoreceu horrores, porque trouxe uma certa independência dos répteis da água. Eles não precisam mais de água para começar a realizar a sua reprodução. Tá? Então, é uma grande característica que favoreceu isso. E aí vem aquela pergunta clássica: quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? Gente, os ovos vieram com os répteis, né? Então, a pergunta mais correta seria: quem surgiu primeiro, os ovos ou os répteis? Tá? E acaba que se perguntar quem veio primeiro, a galinha, primeiro fala o dinossauro, por causa que, né, mesmo sendo uma ave, né? Pode falar. É que eu me embolei, deixa pra lá. Ele quis dizer que tecnicamente é descendente dos dinossauros, porque as galinhas são antepassados para pá. Isso mesmo, cara. A gente não tá vendo A gente vai falar sobre isso. A gente vai falar sobre isso no próximo ponto. A gente tá falando dos répteis. Isso aqui, gente. Os répteis, os dinossauros, são répteis. A gente tá falando dos dinossauros. Tá? Então, o grande boom dos dinossauros aconteceram nesse período aqui que a gente tá falando. Que a gente vai falando no processo evolutivo. O que é que favoreceu tudo isso? A pele seca, ou seja, ela já tinha uma independência da água, não precisava ficar úmida o tempo inteiro. E impermeável, o que diminuía. Ave Maria, Matheus, seu português está péssimo hoje. Ó, gente, tem dias que a gente fica incrível com português, velho. Incrível. Pele seca é impermeável, tá? O que significa isso? Isso aqui, ó, permitiu ampla dispersão, tá? Por quê? Porque ele não precisava literalmente estar sempre do lado da água para manter a sua pele úmida ou para se reidratar rapidamente. Eles conseguiam ficar um tempo maior sem a necessidade de uma reidratação e com sua pele seca, onde ela não precisava ser toda molhada o tempo inteiro, permitia que ela pudesse se locomover para outros ambientes. Isso aqui aconteceu no período que nós chamamos do Triássico. E é aquele período que o pessoal sempre fala dos dinossauros, né? É o grande boom dessas espécies, certo? É nesse período. Aí, com isso daqui, nesses dinossauros, nesses répteis, alguns cientistas acreditam que algumas dessas espécies eram endotérmicas ou homeotérmicas, né? Eles tinham a capacidade de regular a sua temperatura. E aí é através dessas espécies, as espécies de animais, dos répteis que eram endotérmicos. Hoje a gente não conhece répteis endotérmicos, tá? São todos pecilotérmicos. Eles precisam do sol, do calor para ter a sua temperatura regulada. Então isso aqui, essa ideia da espécie, de algumas espécies que eram endotérmicas, é o que aproxima os répteis das aves e dos mamíferos.
Porque esses animais, eles são endotérmicos, né? Eles são homeotérmicos. Eles têm a sua controlam a sua temperatura de acordo com o ambiente em si. Tá, gente? Então, observa aqui como a gente está passando. Ó, a gente vai passando até mais rapidamente, porque a gente está pegando os principais pontos e os principais processos de evolução que foram surgindo. Tá? Além disso daqui, nós temos também... Pode falar. Algo que é bem... Tipo, que ninguém mais vai dar pra saber, é que se os dinossauros teriam chance de falar. Cara, olha, a gente não pode, vamos dizer falar, mas vamos dizer de se comunicar, tá certo? Isso, se comunicar. Olha, sempre há essas possibilidades, mas eu acredito que na época em si já existiam alguns tipos de comunicação, como existe comunicação entre cachorros, entre golfinhos, até galinhas O se papagaio, comunicam. sabe? Pronto, O papagaio. vamos lá. Sobre o papagaio. O papagaio, a gente tem que fugir um pouquinho do que a gente está falando. O papagaio, ele não fala. O papagaio, ele emite, ele reproduz sons, tá certo? Por mais que você fale que a gente fala, é porque a gente incorporou que nós temos uma gama de possibilidades de expressões vocais diferentes e aí a gente definiu isso como fala. Mas a nossa fala é a nossa comunicação, certo? O papagaio em si, ele replica os barulhos. Se ele estiver num ambiente onde não tenha seres humanos, ele não vai replicar as falas humanas, tá certo? Então, os papagaios, eles não falam, não existe, você não vai ver dois papagaios se conversando um com o outro. E aí, como é que foi esse dia? Sabe, você não vai ver isso, porque eles não têm essa comunicação, eles apenas reproduzem o som. Bom? Aí é uma característica bem clássica. Se os dinossauros teriam uma reprodução vocal com a mesma finalidade e a mesma complexidade que a nossa, aí é pano para manga, viu, cara? Passou-se mais de 100 milhões de anos, passou-se mais de 300 milhões de anos dessa época para cá, então teve muito tempo para evoluir. Pode ser que sim, pode ser que não, tá? Mas aí a gente não pode dar uma definição, sabe? É uma história que ficou perdida aí. Mas pense pelo lado bom, viu? Porque se tivesse dinossauros, a gente não teríamos surgido, tá? Porque a extinção dos dinossauros foi essencial para o surgimento dos grandes mamíferos como nós. Bom? A gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. Sobre aves, não temos muito o que falar. E até vocês comentaram. Teriam surgidos de dinossauros capazes de andar em duas pernas. Tá? É basicamente isso que eu posso falar do surgimento das aves. Tá? Então, com isso aqui, a gente já começa a perceber que dinossauros, os répteis e as aves, eles têm características muito semelhantes. Acredita-se que existiam dinossauros onde se já faziam a aparência de pelos neles, sabe? Pelos não, desculpa, de penas. Então tinha alguns dinossauros que acreditavam que na sua pele a pele seca, ela havia surgimento de algumas penas já, certo? Então, ó, são evidências de que trazem esse tipo de evolução. Como eu falei para vocês, a aula é muito falada, gente. É muito texto, não tem o que fazer. E aí eu preciso falar muita coisa. Para vocês terem noção, a gente não tá nem na metade, velho. Mentira, a gente passou um pouquinho da metade. E não vai dar para conteúdo todo. Por isso que eu vou encerrar nesse daqui, o surgimento dos mamíferos. A gente encerra com esse daqui. E na próxima aula a gente vai falar sobre evolução dos primatas, tá? E a evolução humana. A evolução das plantas. Evolução dos macacos. Bem, não vou dizer dos macacos, mas vamos ter uma relação de parentesco comum com os macacos, tá? Buga, buga. Ó, deixa eu deixar uma coisa clara aqui também sobre isso. Existe sempre essa analogia de que o ser humano evoluiu do macaco, tá? E eu digo claramente para vocês, o ser humano ele não evoluiu do macaco, certo? O macaco e os seres humanos, eles são primatas. Então, como todo primata, eles tiveram uma espécie de um animal que era uma espécie comum a eles. Então, uma única espécie, há milhões de anos atrás, há muito tempo atrás, ele se ramificou para características diferentes
Nessas características surgiram diversas espécies de macacos que nós conhecemos, e uma dessas linhas de características surgiu o hominídeo, que é os homens como nós temos hoje, que inclusive foram gerados de diversas outras espécies de homos que a gente vai conversar sobre. Tá? Mas isso na próxima aula, tá bom? Essa aula para só fechar o surgimento dos mamíferos. Certo? Deixa eu ver aqui como é que tá a nossa paginazinha. Olha como é que tá, gente. Toda organizadinha, cheia de informação. Eu vou só puxar um pouquinho para cima aqui para a gente ganhar espaço para falar dos mamíferos com mais tranquilidade. Que programa é esse que o senhor usa? Cara, é um programa para professor, velho. É chamado de Journal. Só que ele tem algumas limitações aqui que tá me incomodando. Aí eu vou ver como é que eu faço para poder... Não, tipo, tu compra, tu... Não, gratuito. Não... Se eu achasse um valorzinho que valesse a pena, eu comprava, mas eu nunca achei não. Vou até procurar. Boa ideia, velho. Vou até pesquisar esses programas pagos aí, ver se tem algum que traz uma gama de atividades melhor pra gente, tá? Bora falar então do surgimento dos mamíferos. Tá? Bom, quando a gente fala dos mamíferos, o que é que a gente precisa lembrar? Certo? Primeiramente, quando a gente surgiu, os primeiros mamíferos, eles eram menores do que, um pouquinho maiores do que os ratos, certo? E eles tinham algumas características que favoreceram o surgimento deles. Existem registros, gente, de mamíferos desde o Triássico, desde a existência dos dinossauros, tá? Então, bora para as características principais. Então, os mamíferos primitivos eram pouco maiores que os ratos atuais, tá? Além disso, tinham hábitos noturnos, o que favoreceu muito a existência deles. Por quê? Porque enquanto os répteis eles viviam com hábitos diurnos, os mamíferos que tinham hábito noturno viviam uma época onde esses animais não estavam ativos. E isso com certeza favoreceu o surgimento e o crescimento das nossas espécies, tá? Há um ponto também muito importante. Sua expansão aconteceu devido à extinção dos dinossauros. Então pode ter certeza assim que o fator que foi primordial para o surgimento dos mamíferos foi a extinção dos dinossauros. Se eles não tivessem sido extintos, não estaríamos aqui hoje. Ou estaríamos convivendo com dinossauros num processo bem mais rudimentar. Tá? E a principal característica dos mamíferos é... Eu sempre aperto os botões errados aqui. É por isso que eu quero procurar um programa melhor. Vou até pesquisar. As principais características dos mamíferos são as glândulas mamárias e os pelos. Tá? São as duas grandes características que a gente pode trazer deles. Nisso daqui, os mamíferos, a gente pode organizá-los em 3 grandes grupos. Grupos de mamíferos, tá? Que existem hoje e que comprovam mais ainda como pode ter acontecido esse processo evolucionário. O primeiro grupo, que é um grupo mais primordial, a gente chama de monotremados. Então são os mamíferos monotremados. Basicamente, são os mamíferos, são aqueles que colocam ovos. E aí nós temos um bichinho muito famoso, eu acho que vocês sabem o nome dele, certo? Que eles botam ovos. Vocês sabem o nome do mamífero que bota ovo? Eita, que esse povo tá devagar. Pato. Ornitorrinco. Perry. Brincando, é ornitorrinco, eu acho. Não me lembro. Pato é ave, viu? Não sei, eu tô falando de ornitorrinco. Eu só falei brincando, pô. Coração do professor chega do negócio aqui, ó. Começou, quase que apareceu um infarto. É sério que ele falou isso? Não tá de piada. Perry ornitorrinco.
É o ornitorrinco, cara. Tá? Temos um outro grupo de mamíferos que nós chamamos... Como assim que pato não é mamífero? Que história é essa? Já é tarde, já sei que é brincadeira. Tá? Então aqui, ó. Os marsupiais aqui tem diferente. Eles têm o desenvolvimento do embrião inicial no útero, tá? E final e nem final, botar aí depois porque o desenvolvimento do útero é só inicial e depois numa bolsa chamada de marsúpio, tá? O animal mais característico que vocês conhecem aqui não é o pato, tá? É o marsupiais. São os... assim, o que a gente mais vê, né? Em desenho e tudo mais. São os cangurus. Exemplo de seres marsupiais. Canguru. É. Tem outro bichinho também aqui que é mais comum pra gente. Esse daqui, ó. Vê se vocês sabem o nome desse bichinho. Ah, não, não é sariguê, não. É É um sariguezinho. Gambá. É um gambazinho. O sariguê é um gambá, viu, gente? Vocês não... sariguê mesmo, esqueci. É sariguê mesmo. Tá? Também são marsupiais. Certo? E por último, o último conteúdo de hoje pra gente poder sair, almoçar, relaxar Ah, e não, ficar sariguê, como... tranquilo. Temos os placentários. Os placentários são quando tem o desenvolvimento total no útero, tá? Macaco. Aqueles que têm... macaco não, cara. Praticamente todos os mamíferos, a maioria absoluta dos mamíferos tem o desenvolvimento placentário todo no útero, tá? Certo? Então esses são chamados de... placentários, tá? Então, Professor? com isso aqui, rapidinho. Com isso aqui a gente vai finalizar esse ponto. A gente vai conseguir finalmente ficar livre desse conteúdozinho aqui. E aí a gente vai falar no próximo assunto sobre a evolução dos primatas e das plantas e dos outros animais, tá bom? Pronto, pode falar, cara. Agora sim. Professor, eu me lembro que eu tava pesquisando e disse que o ornitorrinco tem veneno nas garrafas. Cara, eu ouvi É falar fato? disso também há muito tempo atrás, né? Na cauda dele, que a cauda dele funciona como uma arma para É. poder se proteger, Ricardo. Eu lembro disso mesmo. Eu lembro dessa questãozinha que foi falada. O ornitorrinco é o mamífero mais bugado do mundo. É, o pessoal fala, né? Nariz de pato, cauda de castor, nadadeiras e pelos e bota ovo. Bota ovo, tem veneno. É, tem veneno, verdade. Tá? Então ele é um animal bem diversificado mesmo, bem diferente.